Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Vamos falar hoje sobre os tão famosos CDs. CDs significa poderes paranormais, poderes sobrenaturais, até digamos assim, dos yogis. Não é um tema muito falado, porque quando a gente lê isso nos textos, isso não é muito acessível para nós, não é muito real para nós. Mas eu, particularmente, eu gosto de fazer esse paralelo com a filosofia puritana, com esses termos puritanos, digamos assim, com a nossa realidade atual, com a nossa condição atual. Ou seja, a minha fala no início ela vai transitar na filosofia, mas do meio para frente, que é importante que vocês deem atenção, nós vamos falar sobre a nossa realidade, sobre o que vem a ser esses poderes no qual o yoga nos proporciona. Isso é muito importante estar resolvido na nossa mente, pelo menos a nível do nosso entendimento, para que a gente saiba o porquê estamos praticando o yoga. Porque num primeiro momento, nós buscamos o yoga, digamos assim, em prol de saúde e bem-estar. Mas logo após o início do processo do efeito terapêutico, a gente começa a perceber que a prática está indo além de saúde e bem-estar. Então, já se considera isso resultado da prática como poderes, como siddhis, porém dentro da nossa contextualização. E yoga vem a ser um processo de cunho de autoconhecimento. E esse processo ele é transmutável, isso é notório quando nós entendemos o histórico do yoga. Então, a sociedade muda, entre aspas, os yogis mudam, mas a essência se mantém a mesma. Então, hoje existe dentro das metodologias, assim como a nossa, a grande maioria Ashtanga Yoga, um viés assim muito fisiológico, mecânico, digamos, né? Que vem a ser a prática dos asanas e exercícios respiratórios, um pouco de meditação também, mas a essência do yoga como essa busca de autoentendimento para conexão com algo maior que nos ampara, que nos dá firmeza, que nos dá segurança, que nos dá entendimento de quem nós somos, o que nós queremos, o que é real em nós, então isso vem a ser yoga. Então isso se mantém desde os tempos imemoriais. Então, siddhis são os poderes. Patanjali vai tratar no Yoga Sutra como vibhuti. Vibhuti também significa os poderes. Vibhuti está mais ligado ao resultado das práticas. Siddhis é um termo mais apropriado quando se fala sobre poderes. Patanjali também fala sobre siddhis. Enfim, a prática de asana é uma prática de yoga tardia, né? O yoga tem aí seus milhares de anos e os asanas eles vieram, digamos assim, à tona. Talvez já eram praticados, mas por pouquíssimos yogis, mas veio mesmo à tona em torno do início da Idade Média, né? Na Índia, pela Nata Sampradaya, né? Iniciando ali por Matsyendranath, Gorakshanatha. Goraksha foi quem fez todo o trabalho real assim de divulgação, institucionalização, né, dessa prática mecânica, digamos assim. Então, mas é dito que essa seita nata, ela tem uma influência muito grande dos Mahasiddhis. Então, Maha significa grande, Siddhi significa os poderosos. Então, é aqueles yogis que já tinham grandes poderes. Então, já o yoga, o Hatha Yoga, no qual nós concebe hoje, e até mesmo o Ashtanga Yoga, porque também o Ashtanga, de alguma forma, ele está vinculado com o Hatha, no sentido que é uma prática que propõe asanas para purificação, né? Então, a gente tem na nossa, digamos assim, história genética essa peculiaridade de práticas, de disciplina, de práticas que nos propõem desafios e que resultam em poderes. Então, transferindo isso para a nossa realidade agora, isso está muito ligado com a prática e a gente pode fazer essa releitura. Quando a gente vai estudar os livros, por exemplo, o Patanjali, ele enumera os poderes, ele fala sobre o poder de ficar grande, o poder de ficar pequeno, o poder de ler a mente do próximo, o poder de ficar leve, o poder de
conceber, o poder da observação. Patanjali fala sobre o poder da observação, o poder de conseguir observar o entendimento lunar e das estrelas, o poder de ter o entendimento do nosso nascimento, o poder de vencer a morte. Então são inúmeros poderes, porém, lembrando dizer que no final do próprio capítulo, Patanjali amarra tudo isso, essa fala sobre os poderes, sobre a importância de entender que o yoga está além dos poderes, e os poderes eles podem sim nos afetar a nível de vaidade, a nível de egocêntrica, de ego, e isso pode ser, o termo que ele utiliza é empecilho. Então esses próprios poderes que são advindos da prática, eles também podem se tornar empecilhos no nosso desenvolvimento espiritual. Então Patanjali ele faz ele coloca aí esse asterisco e escreve lá sobre a importância de tomar cuidado com o resultado da prática, porque isso nos deixa vaidosos. Da mesma forma, Hatha Yoga Pradipika, Swatmarama coloca sobre a importância de, basicamente, de 3 coisas. A primeira, de aprender de um professor fidedigno, alguém fiel ao método. Segundo, a importância de manter isso como segredo, como algo sagrado para você. E por último, ele coloca que isso se resulta em poderes. Lembrando, e aí também Patanjali fala que além de tudo isso existe o Raja Yoga, que vem a ser o yoga real. Então é a mesma proposta de Patanjali no sentido de que cuidado, porque isso são poderes e poderes são temporários. E também pode levar à vaidade. Não podemos esquecer o Raja Yoga. Raja significa o yoga real. Bom, enfim, vamos agora para o meu lugar de fala principal desse vídeo, que vem a ser o que vem a ser esses poderes hoje, dentro da nossa realidade, dentro do nosso estilo de vida, dentro de quem nós somos. Então, tudo vem a ser poder. Tá? Tudo que o yoga te proporciona te propõe uma condição de empoderamento, essa é a palavra. Porque, no geral, quando a gente fala poder, nos remete à sensação de realmente ter os poderes como os yogis sobrenaturais, ou o poder no qual nós possuímos como referência, devido ao que a gente vê na nossa realidade, né? Mas eu gosto do termo que o yoga nos traz hoje, não poder, mas empoderamento. Júnior, é a mesma coisa? Sim, tá ligado, mas o ponto é que essa concepção de empoderamento significa que o empoderamento, ele se propõe dentro da sua realidade. Então nós nos tornamos pessoas poderosas dentro da nossa realidade de ser. Ou seja, o yoga pode me dar o poder de eu controlar a minha dieta, de eu ter condição de saber e controlar o que eu como. O yoga pode me dar o poder de controlar o que eu ouço, para que eu possa fazer boas escolhas, de ouvir palavras que realmente vão me agradar, palavras que vão fazer com que realmente me leve para dentro, palavras de pessoas na qual eu escolhi, que são pessoas que agregam na minha vida. O yoga vai me dar o poder de visão, de ver o que é real para mim, ou seja, eu começo a ter o empoderamento de escolha, de saber o que é real para mim e o que me alimenta visualmente. Que tipo de filme eu vou assistir que me alimenta visualmente? Que tipo de pessoas que eu vou interagir que fazem com que alimente a minha vida? Então o yoga ele vai me empoderar para que eu possa ter o entendimento de tocar, de ter acesso a texturas que realmente alimentam o meu ser. Então, o yoga vai me empoderar para que eu possa compreender a importância da sexualidade na minha vida e como eu vou utilizar essa sexualidade de maneira que isso me conduza a um amor no qual não traga sofrimento, a uma sexualidade na qual não venha impregnada com abuso alheio, a uma sexualidade na qual me faça fluir e não uma sexualidade que me coloque na posição de uso, de utilização do próximo, né?
Então, essa é a concepção de empoderamento hoje. O princípio básico do yoga é o entendimento que nós possuímos os sentidos, chamados índrias, ou seja, nós interagimos com esse mundo através dos nossos sentidos, visão, paladar, olfato, audição, não é assim? Então, quase sempre, quando não há controle da mente, então não há empoderamento do ser. E o que isso acontece? Nós ficamos à mercê dos sentidos. Então, nós concluímos que o limite desse mundo vem a ser o que nós acessamos com os nossos sentidos. Mas como a nossa mente não é forte, então nós ficamos à mercê da mente. Nós não somos pessoas empoderadas. Então ficamos à mercê do que a nossa língua pede, ficamos à mercê do que o nosso ouvido pede, ficamos à mercê do que os nossos olhos pedem. E isso gera muito sofrimento, porque, primeiro, nem sempre nós conseguimos conquistar isso, e segundo, isso pode trazer frustração. E o yoga vai nos dar esse equilíbrio emocional e mental, essa força da mente, para que nós possamos nos tornar heróis de nós mesmos. Esse é o empoderamento do yoga. Esse vem a ser os siddhis do yoga. O poder que o yoga nos dá. O resultado da prática implica em empoderamento. Ou seja, nós sermos patrões, autoridades dos nossos sentidos grosseiros. E assim nós vamos ter total condição de escolher sobre o que nós vamos comer, o que nós vamos cheirar, o que nós vamos ouvir, o que nós vamos olhar, com quem nós vamos fazer amizade, quem nós vamos amar. E não simplesmente vamos ficar à mercê dos nossos sentidos e expor o nosso amor em prol de satisfação temporária e grosseira dos nossos sentidos. E isso sempre nos leva à frustração. Então, essa concepção de poder no yoga hoje significa esse empoderamento da mente de subjugar os nossos sentidos. Krishna fala isso no Bhagavad Gita, no final do capítulo 3, ele utiliza de um verso: Evan Bude Paran Budva Sanstabyatmana Atmana Jahishatrun Mahabaho Kamarupa Durasadan. Krishna vai falar: Arjuna, você é de braços fortes, você precisa usar a sua inteligência, o seu buddhi, ou seja, a sua consciência elevada, para subjugar os seus sentidos grosseiros. Porque enquanto nós mantivermos submetidos aos nossos instintos dos sentidos, isso vai nos gerar sofrimento, porque nós ficamos à mercê de sempre comer as coisas que a nossa língua deseja, ouvir o que o nosso ouvido deseja, ver o que os nossos olhos desejam. E é por isso que o yoga está ligado a uma concepção de tapa. Tapa significa austeridade. Por que austeridade? Porque é difícil vencer a língua, é difícil vencer os sentidos. É difícil vencer a energia sexual, por exemplo. Então, a proposta do yoga é esse empoderamento, esses siddhis, ou esses mahasiddhis, ou seja, eram pessoas que possuíam poderes sobrenaturais, mas muito mais o poder de controlar a mente, para que eles não ficassem à mercê de tantos desejos que os nossos sentidos impõem para nós e nós acreditamos que esses desejos são felicidade. E essas felicidades quase sempre nos traz frustrações. Então, por isso que o yogi é considerado Tadadrashtu Swarupe Vastanan, ele se mantém na sua natureza real. Por quê? Porque a sua natureza real ela não está diretamente ligada com a necessidade dos seus sentidos grosseiros. Nós precisamos tornar os nossos sentidos grosseiros como ferramentas de interação nesse mundo e não como ferramentas de necessidade de satisfação nesse mundo. Essa é a grande conclusão desse vídeo. Pensem nisso. Tá bom? Vamos nos tornar pessoas empoderadas pelo yoga para que a gente possa viver cada vez mais uma vida centrada na real felicidade no qual vem do nosso coração e da nossa inteligência. Do nosso coração, no sentido que vem do autoconhecimento, vem de Deus ou vem da luz, sei lá do que vocês querem chamar, e da nossa consciência, no sentido que vem do nosso discernimento, e não uma satisfação fugaz dos nossos sentidos
grosseiros e instintivos que só nos levam à mercê de nós mesmos. Ok, pessoal? Beijo no coração de vocês. Namastê.